Salve minha nação nordestina, segundou com vídeo novo, Nordeste em Foco no ar aqui pra gente conversar sobre os times do Nordeste, falar um pouco do que aconteceu nesse final de semana e fazer uma prévia para essa semana aí de futebol, né galera? Vamos falar um pouquinho aí do que vai acontecer, do que rolou e vamos embora conversar aqui sobre os times do Nordeste, já convidando vocês aí a se inscreverem aqui no canal, deixar o joinha aqui no vídeo para ele ficar em alta no YouTube, me ajuda também aí na divulgação, né, para o canal ficar em alta aqui. E é isso aí, gente. Manda também para os seus amigos, né, convida aquele colega seu que você sabe que gosta de futebol, chama ele para assistir aqui os vídeos aqui do canal. Temos lives, temos programas, temos análises, temos muito aqui para conversar sobre o futebol, tá? Então vamos embora, vamos falar o que aconteceu aí nesse final de semana, começando pela sexta-feira, né? Sexta-feira é final de semana? Ou, não sei. Manda aí. Sexta-feira pra você, final de semana não é, porque começa o final de semana, né? Já sextou, aí o cara vai até domingo, né? Então, é porque também eu faço os programas aqui segunda e sexta, né? O Nordeste em Foco, então a gente fala dos jogos de sexta-feira, porque eu faço na sexta a prévia e na segunda a análise, né? Então vamos embora. Falando aí desses jogos de sexta-feira, desse jogo de sexta-feira, a vitória do Náutico sobre a equipe do Operário. E aí, bicho, uma coisa que eu tinha anotado era que o Náutico, para ganhar de alguém, tinha que ser do Operário. Porque o Operário é aquele time que é totalmente imprevisível, né? Eu já anotei isso daí, já falei sobre isso aqui no canal, porque o Operário é aquele time que joga bem contra o líder e joga mal contra o Lanterna. É um time totalmente instável, não dá para esperar nada dessa equipe do Operário. E aí o Náutico era uma equipe que vinha de uma sequência de derrotas assustadora, né? E eu já dando aquele puxão de orelha, né, na equipe do Náutico, né, de que estava se aproximando da zona de rebaixamento, estava caindo pela tabela, pelo menos deu esse retorno nesse jogo agora. Venceu aí a equipe do Operário, né, de virada a partida. E o time conseguiu aí pelo menos dar essa recuperada aí na tabela de classificação, a equipe do Náutico, né? Pulando para o sábado, nós tivemos aí Série B com a equipe do CRB empatando com o CSA, 0-0 essa partida, né? O clássico aqui em Alagoas. Primeiro clássico depois de muito tempo sem torcida, né? Aqui nas arquibancadas, então, torcida, mando do CRB, né? Torcida do CRB no estádio. E retomamos pelo menos aí aos poucos, né? Essa questão da torcida do público. Então fica aí esse detalhe. Mas não foi um clássico tão qualificado tecnicamente. Foi um jogo muito brigado, muito disputado, muito tenso, muito nervoso. E com o CRB tomando a iniciativa da partida. O CRB foi melhor que a equipe do CSA, né? Então, se alguém foi para o jogo buscando vencer, foi o time do CRB. O CSA parecia meio amedrontado na partida, sabe? Como se o CRB tivesse sufocando a equipe do CSA. Então o time do CSA faltou atitude nesse jogo. Mesmo assim, não foi um massacre não da equipe do CRB. Foi melhor, buscou mais o jogo, só que o Thiago Rodrigues, goleiro do CSA, trabalhou em alguns momentos, mas não foi tanto. Não foi aquele time que massacrou o adversário, sabe? Foi melhor. Teve mais chances, mas realmente não foi tão impositivo assim. Apesar disso, o time do CSA não deu um chute no gol, né? Então, o jogo foi nervoso, foi tenso. Muito mais para o torcedor do CSA do que para o torcedor do CRB. O torcedor do CRB eu acho que fica com aquele gostinho de quer mais, né? E o time do CSA fica com aquele alívio por causa desse empate. Tivemos também o Goiás enfiando 3-0 no Vitória, que atropelo do Goiás em cima do Vitória, né? O Goiás que vinha de 3 derrotas consecutivas, volta a vencer, né? E fica firme aí na briga, né? Pelo G4. O time do Goiás agora volta à 4ª colocação, tá lá dentro, e o Vitória fica na zona de rebaixamento, né? Então, um resultado que, por exemplo, o Goiás era favorito, né? Pra vitória, né? Só que o Goiás era favorito e conseguiu manter aí seu favoritismo, e realmente um jogo para o Vitória que
3-0, né, velho? Não tem contestação. O Goiás foi bem melhor, mas o Vitória fica nessa situação desconfortável, né? Esse desespero aí para fugir da zona de rebaixamento. Daqui a pouco a gente passa pela classificação, vamos falar logo da Série A. Agora, nos jogos de sábado também, teve outro 3-0, outro nordestino apanhando 3-0, né? O Fortaleza perdendo para o Atlético Goianiense, o que deixa o time numa situação desconfortável também, né? Assim, desconfortável é a situação, eu acho, que do Fortaleza. Eu falei do Vitória, que tá numa situação assim também, mas o Vitória é mais desesperador, né? Por causa que tá lá no G4 e tal, no Z4, perdão. O Fortaleza é uma situação em que, tipo, ainda tá no G4, só que vem de uma sequência muito ruim, né? Vem caindo de rendimento a equipe do Fortaleza. Vem há muito tempo sem ganhar convencendo. Venceu contra o Sport no final de semana passado, só que não foi um jogo em que o Fortaleza saiu convincente, né? Eu acho que o time tá caindo de rendimento. Eu acho que nesse jogo com o Atlético Goianiense, o Lucas Crispim fez muita falta, né, para a equipe do Fortaleza, né? Ele é um cara que ele é importantíssimo para a armação de jogadas da equipe do Fortaleza. Eu acho que ele fez falta nesse jogo. E assim, não é que o time foi de todo ruim. O time até conseguiu empatar o jogo em 2 oportunidades, só que o VAR anulou os 2 gols, né? Então fica essa questão aí para a equipe do Fortaleza, bicho. O time vinha muito bem, vem muito bem, né? Só que tá caindo de rendimento. O rendimento da equipe tá caindo demais. Esse 3-0 não mostrou o que foi o jogo realmente, só que corrobora a fase negativa que o time vem vivenciando, né, velho? O time do Fortaleza vem caindo demais de rendimento e tá numa situação preocupante, né? A qualquer momento pode sair do G4, a qualquer momento pode cair de posições aí, né? E o time vem já, só para confirmar aqui, porque o Fortaleza, ele... Porra, eu tirei tudo aqui, velho. Eu também tô atrapalhado pra caralho. Cadê aqui? O Fortaleza, ele já vem alguns jogos com uma sequência negativa, né? Sem contar a Copa do Brasil, o Fortaleza nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, só venceu 1, né? Perdeu 4, empatou 3 e venceu 1 nos últimos 8 jogos. Então, já dá pra ver que a fase do Fortaleza não é boa, né? Então o time já precisa acordar, né, velho? Precisa voltar a vencer, voltar a pontuar. Esse jogo contra o Atlético Goianiense era a oportunidade do time de voltar a vencer bem, né? De ter ter uma sequência melhor, né? Mas realmente deixou a desejar a equipe do Fortaleza. Pela Série C, iniciando a segunda fase, o Botafogo já perdeu o primeiro jogo para o Ituano, né? E aí no grupo do Botafogo ele fica em último colocado aí porque teve um empate entre Criciúma e Paysandu e aí ficam com 1 pontinho cada e o Botafogo fica aí na última colocação. Ainda tem muito jogo, né? Tem 5 partidas ainda, mas já começa aí com o pé esquerdo, né? Já começa meio errado a equipe do Botafogo. E pela Série D do Campeonato Brasileiro, no sábado a gente não teve nordestino jogando no sábado, né? Os jogos dos nordestinos foram no domingo. E aí já vou abrir o domingo aqui falando da classificação do Campinense, que tinha vencido já o primeiro jogo por 2-1 e venceu por 2-0 o segundo, lá na reta final já, né? O Guarani já tava cambaleando, então. Aí o Campinense fez um gol lá com o Anselmo no finalzinho, nos acréscimos fez outro Anselmo, então matou o jogo lá no final, né? O América de Natal venceu por 4-2 a equipe do Motoclube e, confirmando aí o resultado do primeiro jogo, que tinha sido 1-0, se classificou também o América de Natal. O ABC eliminou a equipe do 4 de julho. O primeiro jogo tinha sido 1-1 e o ABC em casa venceu agora por 2-0. Elimina o 4 de julho. O 4 de julho que era... galera gosta demais do 4 de julho, que é uma resenha, né? O estagiário lá do Twitter dos caras é uma resenha. Mas aí foi eliminado aí, infelizmente. E o Atlético Cearense, apesar de ter perdido por 2-1 para o Paragominas, o time conseguiu a classificação, né?
para a próxima fase, porque tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Então, passa de fase aí a equipe do Atlético Cearense. Quartas de final vai ter o Atlético Cearense contra Ferroviária, né, de São Paulo. O América do Rio Grande do Norte joga contra o Campinense. E o Caxias contra o ABC. Né, o ABC jogando contra o Caxias, o Campinense e América. E o Atlético Cearense contra a Ferroviária. Esses são os nordestinos. Temos aí, então, pelo menos um nordestino já garantido no acesso, porque agora nas quartas de final, quem passar de fase tá na Série C, né? Sobe de divisão. Então, assim, a gente tem pelo menos garantido um nordestino, que é ou América ou Campinense. Aí tem o Atlético Cearense contra a Ferroviária, que o Atlético Cearense é representante nordestino, né? Então ficamos na torcida aí. E o ABC jogando contra o Caxias, então na torcida aí pelo ABC. Voltando aí para os jogos de domingo, né? Falei aí das classificações. No domingo a gente teve finalmente uma vitória do Sport em cima do Grêmio. O Sport que conseguiu fazer 2-0 ali, né? No segundo tempo. O Grêmio conseguiu reduzir esse placar aí, mas não conseguiu um empate, né? Até a transmissão, velho, do Sport TV, os caras deu a impressão que estavam torcendo pelo Grêmio, né, velho? É aquele negócio que a gente já conhece, né, de transmissão, é complicado. Mas o Sport voltou a vencer, só que não tá numa posição ainda confortável, não. E pela Série B, a gente teve 2 nordestinos perdendo. O Confiança perdeu para a equipe do Vasco. O Confiança vinha de uma boa fase, 5 jogos sem perder. Aí perdeu agora para a equipe do Vasco, o que é até aceitável, né? O Vasco é um time que tá lá no topo e o Confiança vem reagindo bem, né? Perdeu esse jogo agora, mas a tendência é que faça jogos melhores, né? Na sequência. 2-1 para a equipe do Vasco contra o Confiança e 3-1 para o Londrina em cima do Sampaio Corrêa. E aí o alerta que eu vinha chamando para a equipe do Náutico cai em cima do Sampaio Corrêa agora também, né? Porque o Náutico pelo menos venceu esse último jogo. O Sampaio agora está com 37 pontos em 11º colocado. E aí já se aproxima de maneira perigosa da parte de baixo da tabela. 2 vitóriazinhas aí garante o time, né? Praticamente, mas tem que ligar o alerta logo, tem que garantir essas vitórias logo, né? O time do Sampaio Corrêa para terminar o ano pelo menos sem sustos. E aí já tô falando aí de tabela de classificação. Na Série B, o CRB é o 5º colocado, né? Saiu do G4 nessa rodada com um empate, tem 48 pontos, mas tá empatado em pontos, né? Com o Botafogo e com o Goiás, né? Então ainda segue aí firme nessa briga pelo G4. O CSA é o 7º colocado com 42, o Náutico é o 9º com 38 e o Sampaio Corrêa, já figurando na parte de baixo da tabela, em 11º, tem 37. O Vitória está em 18º na zona de rebaixamento com 26 pontos, tá a 6 pontos atrás do Brusque, que é o primeiro time fora da zona, né? O Vitória está aí numa situação calamitosa, né? Pior ainda está o Confiança, com 22. E eu elogiei a equipe do Confiança na sequência, só que aí o Confiança tá aqui, ó 10 pontos atrás da equipe do Brusque. Então, para o Confiança é muito difícil que consiga se recuperar e sair aí da zona de rebaixamento. Mas segue aí na briga, né, galera? Tamo na torcida. E classificação agora da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Fortaleza ainda em 4º colocado, ainda no G4, né? Mas já os times colando lá no Fortaleza. O Fortaleza tem 36 pontos, o Bragantino já tem 34, o Corinthians tem 34 também, então abriu o olho Fortaleza, voltar a pontuar bem, pô. O Ceará, 12º colocado com 28 pontos, e no Z4 a gente tem o Bahia com 23, é o 17º colocado, e o Sport com 20 é o 19º. A vitória do Sport fez com que o time se aproximasse um pouco das equipes que estão lá fora. O Santos é o time que está fora da zona de rebaixamento com 24 pontos. Está a 1 ponto do Bahia e a 4 pontos do Sport. Então, é possível que os times consigam, né, essa recuperação. E aí agora, para a gente passar pela semana, falar dos jogos aí da semana, né, vai ter seleção brasileira, então não tem muitos jogos. Apesar disso, amanhã temos Corinthians e Bahia, 9h30 da noite. E aí nossa torcida aí para o Bahia.
Pela Série B tem o Náutico jogando contra o Goiás, aí já é um jogo muito difícil para o Náutico, né? Eu acho que o Goiás deve vencer essa partida, mas na torcida pelo Náutico também, sempre aí na torcida pelos nordestinos. Série A, aí eu me confundi, né? Eu falei errado. A Série A tem jogo pra caralho. Quarta-feira tem 8 jogos da Série A na quarta-feira. Ceará e Internacional jogam às 7 horas da noite. O Sport contra o Juventude também às 7 horas da noite. O Fluminense recebe o Fortaleza às 9h30 da noite. Esses jogos aí da Série A do Campeonato Brasileiro. E para encerrar aqui os jogos, a gente tem Série A na quinta-feira, como eu tinha visto aqui, né? Tem São Paulo e Santos às 6h30 da noite. Não é nordestino, mas é jogo, né? E tem Seleção Brasileira às 8h30 da noite na quinta, Brasil e Venezuela. Esses são os jogos aí dessa semana. E queria agradecer a presença de vocês aqui no canal, galera. Tamo junto, muito obrigado. E vamos que vamos, galera. Sempre torcendo aqui pelos times do Nordeste. Grande abraço pra vocês. Valeu e até a próxima. Alô, gente.